Olá pessoal, tudo bem? Será que a gente precisa hiperoxigenar todo paciente que vai passar por um procedimento de aspiração aberta? Falei em outros vídeos que é importante que a gente faça uma técnica de hiperinsuflação após uma aspiração. Hoje eu vou mostrar para vocês se é necessário ou não ofertar mais fração inspirada de oxigênio àqueles pacientes que vão ser aspirados. Eu sou Alexandre Ambrosin, esse é o canal Apollo Fisioterapia e eu te convido a se inscrever no nosso canal, a curtir esse vídeo e também apertar o sininho para receber as notificações de que novos vídeos estão aqui no canal Apollo Fisioterapia. Então nós vamos mostrar hoje para vocês qual é o efeito da manobra ZIP, ou chamada de zero PIP, associada à aspiração aberta. Além disso, nós vamos mostrar para vocês como que a FiO2, o aumento da FiO2, vai interferir nessas manobras, tanto de aspiração como manobra de ZIP. E isso, o que a gente quer saber? Como que ele vai interferir na saturação de oxigênio e na presença do CO2, ou seja, como ele vai influenciar a ventilação, ok? Para responder, para fazer esse vídeo, eu trouxe aqui para vocês um artigo que foi publicado recentemente, o artigo 2020, de um grupo aqui brasileiro, então em que eles vão propor aí, o estudo do efeito da manobra de zero PIP, ou ZIP, junto com a FiO2, como a gente aumentando a FiO2 basal, mas não colocando a 100% de FiO2. Qual que vai ser o efeito disso? Na saturação de oxigênio e na concentração de CO2, quando esses pacientes passarem a ser aspirados, forem submetidos à aspiração aberta. Muito bem, todos nós sabemos que a sedação, ela leva, a alterações, a acúmulo de secreção, assim como a diminuição do reflexo de tosse durante a intubação orotraqueal, a própria pressão do cuff, dependendo da pressão que está, eu vou diminuir a mobilidade dos cílios, então, consequentemente, mexer com o clínice mucociliar, o trauma da mucosa e a própria inflamação que pode acontecer da via aérea são fatores que vão contribuir de forma significativa com a alteração do clínice mucociliar e assim acúmulo significativo de secreção. Bom, então a aspiração é um procedimento que é necessário em algumas situações, porque ela acaba por diminuir as infecções e mantém a via aérea aberta, consequentemente mantendo a via aérea, permitindo a boa ventilação. Porém, ela não tá livre de riscos. Então, a gente sabe que durante a aspiração pode acontecer a própria hipóxia, traumas de mucosa, da mucosa brônquica, desse epitélio brônquico, a atelectasia, pode gerar broncoconstrição, então alguns pacientes respondem com broncoespasmo à aspiração e alterações de complacência pulmonar, o que pode ser muito ruim para esses pacientes. Dentre os fatores de risco, um dos mais importantes é a hipoxemia. E isso vai depender de alguns fatores, como está aí no slide, o tamanho da sonda utilizada, o tempo que você leva para aspirar, então a gente precisa ter atenção no tempo de aspiração, não ficar muito tempo aspirando. A pressão negativa que a gente está utilizando, qual é o vácuo que a gente está utilizando, e aqui interessante, a hiperinsuflação. Se eu submeti meu paciente a uma técnica de hiperinsuflação antes ou não. Isso pode ser determinante para que ocorra a hipóxia ou não. E aí, então, quando a gente fala da hiperinsuflação, existem várias formas de fazer a hiperinsuflação. A hiperinsuflação ela pode ser feita de forma manual ou ela pode ser feita no ventilador mecânico. A gente sabe que quando a gente considera a hiperinsuflação como uma técnica que vai auxiliar na higienização brônquica, é importante que a gente leve em conta qual é a diferença de fluxo ins e fluxo ex que a gente está gerando. Então, hoje se fala muito no flow by ser maior do que 33 litros por minuto, então conseguir gerar isso vai facilitar o deslocamento de secreção
para vias mais superiores, né, mais proximais, vamos dizer assim. E por fim, a gente sabe que a técnica de ZIP-PIP, né, ou simplesmente de ZIP ou zero PIP, é uma técnica que também pode auxiliar na hiperinsuflação e na higienização bronca. Né? Lembrando que a técnica de ZIP, ela é uma técnica que eu vou consistir em aumentar o PIP e associado a isso nós vamos zerar depois o PIP e fazer uma compressão torácica. Com qual objetivo? Justamente para mexer nesse fluxo respiratório e gerar maior fluxo respiratório. Quanto a FO2, quando eu vou aspirar, tem algumas recomendações que se eleve a FO2 até 100% quando eu for aspirar um paciente, especialmente na aspiração aberta. Porém, a gente sabe, né, e a gente falou um pouco da questão da aspiração, mas a gente sabe da toxicidade do O2 e também que o O2 pode levar a uma diminuição do batimento ciliar, então piorar ainda mais aquele clearance mucociliar. Então fica aqui, né, uma questão. Como que será o efeito, então, da hiperinsuflação associada à hiperoxigenação durante uma aspiração aberta? E esses autores, para isso, né, para responder essa pergunta, eles fizeram o seguinte: eles recrutaram pacientes, então, que são pacientes que estavam em ventilação mecânica. Os autores, eles utilizaram aí uma técnica metodológica em que os pacientes iam passar por dois tipos de intervenção. São elas: uma intervenção onde ocorre o PIP, né, o zero de PIP, o ZIP, e aí eles diminuem, mantêm a FiO2 onde estava, né, no valor que estava, que é chamado de basal. E uma outra técnica, vejam que eles não vão elevar a FiO2 a 100%, mas sim aumentar 20% daquilo que ele tinha de basal. Então são dois grupos. Esses pacientes, então, eles eram posicionados, né, em semi-sentado, aguardavam 20 minutos, né, no semi-sentado é 30 a 40 graus na cabeceira da cama, aguardavam 20 minutos, e aí os dados vão ser coletados no momento basal, aí depois eles vão ser colocados 1 minuto após, né, esse posicionamento, e eles vão ser, então, no caso aqui, né, não vai ter aumento da FiO2, eles vão fazer uma nova coleta dali 1 minuto. Aqui, assim que aumentar a FiO2, eles vão, então, fazer uma coleta também após 1 minuto. E depois eles vão medindo minuto a minuto, onde vão acontecer 5 aspirações aqui. Então, a cada intervalo eles vão fazer a aspiração aberta, e isso tudo associado à manobra de ZIP, né, a manobra de PIP-ZIP. Aqui, ó, entre o mesmo grupo passou pela intervenção 1 e intervenção 2. O espaço entre essas duas intervenções foi de 15 minutos, perdão, de 5 minutos, de 5 horas. Eles ficaram 5 horas em intervalo, né? Depois eles foram submetidos a um outro protocolo, ok? Bom, o que a gente, como que o procedimento foi executado? Então, como que eles fizeram essa elevação aí do ZIP, a manobra de ZIP, como que ela foi executada? Vejam só. Então, nós tivemos aqui, ó, pacientes em qualquer modo ventilatório, então VCV, PCV, SMV e pressão suporte. O grupo, então, ou ficava com a FiO2 no basal ou aumentava 20%, como a gente viu no esquema anterior. O PIP era elevado até 15 centímetros de água por 40 segundos, sempre respeitando que não pudesse, né, o pico de pressão ultrapassar 40 centímetros de água, e aí reduzia a zero durante a manobra. Essa pressão e o volume, né, dependendo da modalidade que estava, então eles vão considerar aqui um volume corrente mínimo de 6 ml por quilo de peso, com uma adequação do tempo INS aqui é de 0,9 a 1,2, faltam 9 aqui, e frequência respiratória em torno de 8. Então isso, naquele esqueminha, era feito isso a cada minuto, né, a cada vez que o paciente ia ser aspirado. Ok? Eles estudaram 38 pacientes com média de idade de 65 anos, e a doença mais prevalente ali foi o DPOC, e pacientes que apresentaram insuficiência respiratória em decorrência de uma pneumonia.
Então o resultado mostra, né, que aquele grupo, então aqui nós temos em azul o grupo que não foi ofertado o FO2 a mais, e o grupo, né, quando submetido a uma oferta maior de FO2. Então vejam, quando você tem, então acompanha aqui a linha vermelha, a gente vê que já no momento da hiperoxigenação, a gente tem uma melhora da saturação de oxigênio, e depois, a hora que eu começo a hiperinsuflação, né, com a manobra de zero de PIP, e a cada momento que ele foi aspirado, a gente pôde observar que ele sempre manteve uma saturação maior do que o grupo que não passou pela FO2. E aí, depois que tudo isso termina, 1 minuto depois, 2 minutos, até 30 minutos, onde ele volta a se igualar ao grupo anterior. Aqui a gente pode observar no grupo que não teve uma suplementação de FO2, a gente pode observar que eles sempre estiveram saturando muito bem, né? Uma saturação mais alta que 94%. Então, não houve queda na saturação, mesmo que você fez as aspirações nesses intervalos aqui. Vejam que esse paciente não passou por hiperoxigenação, mas 1 minuto depois dele ter sido submetido a técnicas de aumento do PIP, a gente observa que não houve variação significativa em relação à saturação de oxigênio. Já quando a gente fala da pressão de CO2, né, da concentração de CO2, a gente viu lá então, né, que eles tinham uma concentração dentro da normalidade, isso pré e pós-oxigenação, assim que ele oxigena. No momento em que eles começam a passar por um aumento do nível de PIP, e aí obviamente que vocês viram lá que a gente mexe no volume corrente, mantendo o volume de 6 ml por quilo de peso, né, então a gente observa que durante as aspirações houve pouca variação também do CO2 em relação ao momento da aspiração, houve pouca variação em todo o procedimento, né? E o que também é interessante, que ao final, lá depois de 30 minutos, até o CO2 ele retorna nesse grupo aqui um pouco mais previamente, após logo 1 minuto ele já retorna, eu voltei todos os parâmetros, ele já retorna a valores basais, né, valores que estavam aqui antes da aspiração. Então durante a aspiração você teve a queda do CO2, esse comportamento foi visto aqui nesse outro grupo também, e aqui a gente vê eles se igualam no final disso. Bom, olha lá, hoje eu quero pedir para vocês que se inscrevam no nosso canal, porque esse vídeo ele vai te ajudar na sua prática clínica. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e curtir esse vídeo, porque a conclusão desse vídeo vem agora. Qual é a conclusão que esses autores chegaram depois de fazer essa pesquisa? A conclusão é a seguinte: a manobra de zero de PIP mais aspiração, independente se eu coloco ou não coloco uma FO2 suplementar, no caso aqui 20% do basal, ela mantém os valores de saturação de oxigênio e mantém a concentração de CO2. Nos pacientes hipoxêmicos, eles indicam, porque teve pacientes durante o estudo que eram pacientes que estavam com a saturação abaixo de 90, nesses pacientes está indicado o uso da suplementação do oxigênio, né, da oferta de oxigênio a 20%, para fazer a manobra de aspiração. Então você associa a manobra de ZIP, posso associar mesmo que ele esteja hipoxêmico, mas eu tenho que suplementar de oxigênio. Beleza? Então, pessoal, fica aqui então a nossa dica de hoje do Apollo Fisioterapia. Não esquece de se inscrever no nosso canal, compartilhar com os amigos e curtir o vídeo de hoje. Um grande abraço e até a próxima aqui no canal Apollo Fisioterapia.